Meu nome é Tatiana Scaranello, sou professora advogada e estou aqui no Saber Direito Responde para tirar algumas dúvidas que surgiram dos meus alunos durante essa explanação de direito aduaneiro nesta semana de várias aulas aqui na TV Justiça. Estou aqui com a Fernanda, com o Gabriel e com a Lídia. E agora nós temos várias questões, várias perguntas muito importantes sobre direito aduaneiro que irei sanar durante esse nosso bate-papo, durante essa nossa conversa aqui na TV Justiça. Pois bem, Fernanda, qual que é a sua primeira indagação? Professora, eu queria saber o que é valor aduaneiro. Muito boa essa pergunta. O que é o valor aduaneiro? Pessoal, nós temos um acordo de valoração aduaneira no âmbito da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que nos traz o que compõe o valor aduaneiro, que acaba se tornando a base de cálculo para a incidência de alíquotas de tributos na importação, por exemplo. Então, o valor aduaneiro, ele é composto pelo valor do produto no local de produção, de onde ele vai ser importado, mais o frete durante o transporte e também a taxa do Siscomex, os tributos da importação. Então, o valor aduaneiro, ele compõe todas as despesas na questão da importação daquela mercadoria, se transformando na base de cálculo de vários tributos incidentes no comércio internacional. Eu gostaria de saber qual a extensão da jurisdição aduaneira. Pois bem, a jurisdição aduaneira ela é muito mais ampla do que o território aduaneiro. O território aduaneiro ele é composto pelas margens, pelas terras, no caso, compostas no território brasileiro, mais o espaço aéreo brasileiro e mais o mar territorial de 12 milhas marítimas, de acordo com a Convenção de Montego Bay. Só que a jurisdição, ela pode, inclusive, se estender além do território aduaneiro. Ela pode, inclusive, ser exercida, que é esse controle aduaneiro, em áreas como a área de controle integrado, que é fruto do protocolo no caso, o Acordo de Recife no âmbito do Mercosul. Então, nós podemos ter, inclusive, a jurisdição aduaneira indo além das fronteiras do território brasileiro. Professora, a minha dúvida é a seguinte: no que a jurisdição voltada à matéria judicial, ela se distingue da jurisdição aduaneira? Pois bem, nós temos uma discussão muito importante no âmbito da jurisprudência se, no caso, um tribunal administrativo, ele exerce jurisdição. Há quem entenda que sim e há quem entenda que não. Então, nós temos a jurisdição do Tribunal Marítimo, por exemplo. Nós também temos a jurisdição do CARF, que é um tribunal administrativo em relação aos tributos, inclusive tributos aduaneiros. Então, nós temos essa jurisdição de um órgão administrativo, assim como ocorre em relação a um tribunal que possui uma jurisdição prevista, inclusive, na Constituição Federal de 88. Então, basicamente, a jurisdição ela é semelhante entre o Poder Judiciário e também no poder, no caso, das decisões administrativas. Tanto que nós temos a coisa julgada administrativa, que, em regra, ela não existe, só em relação à fazenda pública, quando ela sai perdedora num processo administrativo tributário. E nós também temos a coisa julgada, material, formal, no Poder Judiciário. Mas, basicamente, de acordo com a doutrina majoritária, nós temos que, em processo administrativo, também nós temos uma jurisdição, como, no caso, a jurisdição aduaneira. Professora, eu queria saber se incide o valor da capatazia no valor aduaneiro. Muito boa essa pergunta. Essa pergunta, inclusive, ela já foi alvo de julgados do STJ. A capatazia, de acordo com a nova lei dos portos, que é de 2013, fruto da conversão de uma medida provisória, nos traz que é aquele desembarque, aquela movimentação dentro do porto. Então, quando a mercadoria ela já é, no caso, desembarcada do navio, nós temos alguns trâmites de modificação de local, de, no caso, transporte daquela mercadoria dentro do porto.
Então, de acordo com o artigo 8º do Acordo de Valoração Aduaneira, no âmbito do GATT da OMC, nós temos que a capatazia, ela não pode integrar o valor aduaneiro, uma vez que o valor aduaneiro é composto por todas as despesas na importação. Quando nós estamos falando de capatazia, nós já falamos que a mercadoria foi importada. Então, não há o porquê inserir o valor da capatazia no valor aduaneiro. Tanto que a Receita Federal, ela editou uma instrução normativa falando que há, sim, a composição da base de cálculo, o valor aduaneiro, a partir do valor gasto com capatazia. Mas o STJ entende ser inconstitucional. Tanto que o STJ já adentrou no mérito no julgado em relação à base de cálculo do imposto de importação, que é o valor aduaneiro. E entendeu que a capatazia ela não pode compor o valor aduaneiro em questão, porque ela não faz parte deste processo de importação da mercadoria. O despacho aduaneiro, ele é um processo administrativo ou um procedimento administrativo? Ótima pergunta. Por quê? Nós temos que o despacho aduaneiro, ele é qualificado de forma equivocada no regulamento aduaneiro como procedimento. Só que isso é em questão técnica de direito administrativo. Na verdade, nós temos um processo administrativo. Por que é um processo administrativo? Porque no despacho aduaneiro, nós temos vários atos. Então, nós temos o registro da declaração de importação no Siscomex. Depois, nós vamos ter a parametrização por parte do auditor da Receita Federal, que irá escolher a mercadoria para sofrer a conferência aduaneira. E depois, nós teremos o desembaraço aduaneiro, que é o ato administrativo que põe o fim no despacho aduaneiro. Então, são conjuntos, no caso, é um conjunto de atos administrativos. Procedimento é o rito, é o caminho que estes atos administrativos devem seguir. Então, nós temos que é um caminho que esses atos administrativos seguem. Este é o caminho. Primeiro, o registro da declaração de importação no Siscomex, depois a parametrização, a conferência aduaneira e, por final, o desembaraço aduaneiro. Então, este é o procedimento. O processo administrativo é um conjunto de atos administrativos que tem início com um ato administrativo e tem o fim através de um outro ato administrativo. Mais uma pergunta? Professora, eu queria saber como é que se dá a importância do drawback perante o comércio internacional. Ótimo. O drawback nada mais é do que um benefício, um incentivo às importações. Então, vejam, nós estamos falando de um ato da administração pública. Nós não estamos falando de um benefício fiscal, nós não estamos falando de um benefício tributário. Por quê? Nós não estamos falando de uma isenção propriamente dita. Nós estamos falando de algo que é um regime aduaneiro especial, tanto que há várias modalidades: drawback, drawback suspensão, drawback isenção, drawback restituição e mais. Nós temos que essas modalidades, salvo a de restituição, são concedidas pela DSEX, que é um departamento que tem a CSEX vinculada. Então, é o comércio exterior que está, no caso, envolvido nessas relações. Então, nós estamos falando de algo para fomentar o comércio internacional. Pelo drawback, muito interessante a sua pergunta, Lídia, nós temos a importação de insumos com suspensão de tributos ou isenção. Mas o que acontece? Primeiro, aquele industrial que necessita de um insumo, por exemplo, alemão, só tem na Alemanha, ele importa aquele insumo com a suspensão dos tributos incidentes na importação brasileira. Então, aqueles tributos incidentes, imposto de importação, nós temos SMS, porque, inclusive, é objeto de um convênio no âmbito do CONFAS em relação ao drawback e suspensão, no caso, de acordo com o que entendeu o STJ, nós temos que estes tributos, inclusive as contribuições PIS, PASEP vinculadas às importações, a COFINS vinculadas às importações, são suspensos. E aquele que importa o insumo vai assinar um termo de garantia, um termo de responsabilização com a Receita Federal.
e ele vai ter que cumprir aqueles requisitos. Ou seja, nós vamos ter que aquele importador dos insumos vai ter que empregar os insumos na elaboração, na produção de determinada mercadoria, e essa mercadoria vai ser exportada. Então, nós temos um compromisso firmado entre o importador e a Receita. Isso para fomentar mais ainda o comércio exterior. Professora, mas se acontecer do importador do insumo quiser, no caso, destinar ao mercado interno aquele produto que ele elaborou através dos insumos que foram importados por uma suspensão, nós teremos que aquele importador que vai destinar aquela mercadoria para o mercado internacional terá que pagar os tributos incidentes, junto com juros, junto com multa. Então, nós vamos ter os tributos, que foram suspensos incidindo. Então, nada impede que haja, inclusive, essa possibilidade de destinar para o mercado interno. Mas, em regra, nós temos que o drawback é um fomento maior para as exportações, para que aquele produto brasileiro seja mais competitivo no exterior. Tanto que o professor Paulo de Barros Carvalho, aqui nesse livro que eu trouxe para vocês, fala sobre o regime aduaneiro especial drawback. Inclusive, ele fala aqui sobre a questão do entreposto aduaneiro, que também é muito confundido com o drawback, até porque nós temos do entreposto aduaneiro RECOFIS-SPED, e fala que também no caso, importação de insumos com a suspensão de tributos exigidos na importação. Então, o professor Paulo de Barros Carvalho, ele fala que por causa dessa semelhança, há muita confusão entre o regime aduaneiro especial drawback e o entreposto aduaneiro. O entreposto aduaneiro também consiste nessa importação com a suspensão dos tributos. Mas, neste caso, há uma questão que esses insumos, eles devem ser utilizados dentro do estabelecimento daquele que importa, diferentemente do drawback, que há um pouco mais de liberdade. Feitas essas considerações, estamos já finalizando esse bloco, mas no próximo bloco ainda temos mais questões para serem respondidas. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sanado as eventuais dúvidas de vocês, que também pode ser a sua dúvida, telespectador. E aguarde o próximo bloco, que irei responder mais questões dos nossos alunos, Fernanda, Gabriel e Lídia. Até mais! Olá, sejam bem-vindos no segundo bloco do Saber Direito Responde. Estamos aqui com a Fernanda, o Gabriel e a Lídia, nossos queridos alunos da graduação de Direito. E agora vamos responder outras questões provenientes dessa minha aula, nessa semana aqui de Direito Aduaneiro na TV Justiça. Fernanda, por gentileza. Tatiana, incide ICMS importação no LIS internacional? Ótima questão, porque a jurisprudência, principalmente o STF, num julgado cuja relatoria foi do ministro Luiz Fux, entendeu que não incide o ICMS nesse caso. Por quê? Vejam, nós temos 3 tipos de leasing. Nós temos, principalmente nesse caso que eu vou relatar, o leasing operacional. O leasing operacional, nós temos 2 sujeitos que compõem essa relação. Então, imagine que nós temos uma empresa aérea que quer adquirir determinada aeronave de uma fabricante francesa, ok? E aí, você sabe que essas agências, no caso de companhias aéreas, elas sempre precisam estar com uma aeronave nova. Não pode ter uma aeronave velha, antiga, caindo aos pedaços, que nem ocorre com as embarcações. Então, essas aeronaves, elas são adquiridas por meio de leasing internacional, que é o leasing operacional, que nós falamos. Então, é uma, no caso, companhia aérea que quer comprar uma determinada aeronave. Só que uma aeronave, ela é muito cara. Nós temos o dólar, nós temos o câmbio, nós temos, tudo que incide na tributação. Então, essa companhia aérea vai adquirir esta aeronave da fabricante francesa através de um leasing. Então, o que acontece?
você quer meio que alugar, a grosso modo, essa aeronave. Então, ela vai adquirir por meio de leasing internacional para que essa aeronave opere dentro dos aeroportos brasileiros, trazendo a professora até Brasília, inclusive, né? De São Paulo a Brasília. Pois bem, e aí nós vamos ter uma importação? Vamos. Só que não há uma transferência da titularidade nesse caso. Por quê? A aeronave vai continuar na propriedade da fabricante francesa. No caso, a companhia aérea apenas adquiriu aquela aeronave por algum tempo, mas não celebrou um contrato falando, olha, eu quero para mim, para minha propriedade, essa aeronave. Não. Finalizado, né, o contrato de leasing operacional, essa aeronave, ela vai voltar para a fabricante. E aí nós teremos um outro contrato para que essa companhia aérea adquira uma aeronave mais nova. Até para renovar a frota, para que nós clientes fiquemos contentes e felizes, né, e confortáveis. Pois bem, então nesse caso não houve a transferência da titularidade. E é legal porque o professor Geraldo Ataliba, desse livro aqui que eu trouxe para vocês, ele fala, inclusive, sobre a questão de transferência da titularidade. Vejam que o fato gerador do SMS é a transferência da mercadoria, a transferência da titularidade. Então, a circulação, nós temos essa questão da transferência para que haja o fato gerador do SMS. Nesse caso, houve a transferência da propriedade? Não. Por quê? A propriedade continua com a fabricante francesa. Então, não houve o fato gerador do SMS. Então, nesse caso, no momento do desembaraço aduaneiro, né, nós não tivemos a transferência da propriedade da fabricante francesa para a companhia aérea brasileira que vai operar aquela aeronave no espaço aéreo brasileiro. Então, não vai incidir o SMS. Por isso que é inconstitucional a cobrança de SMS na importação nesse caso. Mas faz de conta que depois essa companhia aérea, ela quer adquirir essa aeronave, fim do prazo do contrato de leasing internacional. E aí ela adquiriu. Então, houve a transferência da propriedade. Aí, nesse caso, vai incidir o SMS. Mas é nesse caso, acaso ela opte pela transferência da titularidade daquela aeronave por parte da construtora, da fabricante francesa, para a sua propriedade. Ok? Professora, você acabou de falar sobre desembaraço aduaneiro. Sim. Eu queria saber se é legítima a cobrança para a pessoa natural. Ótima pergunta. Nós temos súmula do STF, que inclusive nos traz esse respaldo, que fala, inclusive, né, na Constituição Federal, artigo 155 também, que independentemente se é pessoa jurídica, se é pessoa física, se é uma pessoa física, uma pessoa natural, que habitualmente importe bens ou não, a partir da importação desse bem e do desembaraço aduaneiro, que é o fato gerador do SMS na importação, de acordo com a súmula vinculante 48 do STF, é legítima, sim, a cobrança do SMS na importação. Independentemente se é uma pessoa jurídica, se é uma pessoa física, que importe habitualmente ou não mercadorias do exterior. Então, para essa resposta, sim, é possível a incidência de SMS, nesse caso, por fato, né, do caso da importação, mesmo que não seja uma pessoa física que pratique comércio internacional habitualmente. Professora, eu tenho uma dúvida. Em função das áreas de controle integrado, pode-se dizer que a aduana brasileira ela possui jurisdição mesmo fora do nosso território? Sim. Inclusive, essa questão já meio que foi formulada parecida pelo Gabriel, mas é muito bom para que nós possamos complementar. Como eu falei para vocês, a área de controle integrado é uma área do território aduaneiro, além do, no caso, né, da fronteira. Então, vejam, nós temos uma área que o Brasil ele vai exercer uma jurisdição fora da sua fronteira. Então, ela transcende o território aduaneiro
em questão, que nós conhecemos, que é a porção de terra, o espaço aéreo e o mar territorial de 12 milhas marítimas. Então, por causa de um acordo que nós temos no âmbito do Mercosul e a Bolívia, que também aderiu a este acordo, o Acordo de Recife, nós temos essa possibilidade de autoridades aduaneiras, autoridades ambientais, autoridades sanitárias, que elas atuam, inclusive a Polícia Federal, numa área que é além da fronteira brasileira e exerce a jurisdição junto com a administração aduaneira do outro país. Nós temos, inclusive, uma área de controle integrado entre Brasil e Argentina, que é um enclave para a Argentina, porque é uma área em que o Brasil exerce sua jurisdição dentro do território argentino. Então, há, sim, essa possibilidade. Então, nós temos, sim, essa transcendência da fronteira do território aduaneiro em questão. Mais uma pergunta, Fernanda? Professora, quando a República Federativa do Brasil celebra tratado internacional, é possível conceder isenção heteronômica? Sim. O que acontece é o seguinte: nós possuímos uma vedação na Constituição Federal em relação à União, quando ela concede isenção heterônoma. O que significa isso? A União ela é competente para instituir alguns tributos. Dentre eles, nós temos o ITR, nós temos, no caso, a PIS, PASEP, COFINS, nós temos outros tributos neste caso. E temos os tributos da competência dos estados, ICMS, PVA, temos também os tributos municipais, o ISS, por exemplo. Quando nós temos um tratado internacional, e isso nós temos bem nítido no artigo 98 do Código Tributário Nacional, nós temos que o Tratado Internacional de Direito Tributário, ele vai prevalecer em face da lei ordinária tributária. Então, nós temos que observar este tratado, este acordo, essa convenção em matéria de direito tributário, firmado pela República Federativa do Brasil. Porque não é a União que está firmando um tratado internacional. A União é um ente da federação. Então, está atuando de forma interna. Mas quando nós temos que a República, que é o chefe do Estado brasileiro, que está firmando esse tratado internacional, nós temos que, em matéria de direito internacional tributário, se houver essa questão de isenção, o Estado, no parte da República, poderá sim considerar uma isenção em relação ao ICMS. Então, no caso, poderemos ter uma isenção em relação ao ICMS que não foi concedida pelos estados através do CONFAS, nesse caso, e do ISS, que é muito comum e que vem sendo debatido bastante na jurisprudência. Então, lembrem-se que quando nós temos que a União que está concedendo uma isenção, nós temos que essa isenção heterônoma, em regra, ela é vedada. Para que ela possa conceder uma isenção, no caso, ela tem que conceder isenção em relação aos seus tributos também, para conceder uma isenção em relação a tributos de outros entes. Mas quando nós estamos falando da República Federativa do Brasil, que é, no caso, o chefe de Estado que senta lá junto com a sua missão diplomática, promulga, ratifica o acordo internacional através de um decreto do chefe do Poder Executivo, nós temos que ele está atuando no âmbito internacional. Então, por força desse artigo 98 do Código Tributário Nacional, um tratado internacional de direito tributário deve ser observado e vai prevalecer em face das leis ordinárias de direito tributário. Por isso, é possível sim. Tati, você estava falando sobre as modalidades de drawback. Eu gostaria de saber como funcionam a isenção, a suspensão e a restituição dos tributos. Ótimo. Em relação ao drawback, conforme eu já expliquei para vocês, nós temos essas três modalidades. Então, imagine que eu sou um grande industrial e eu necessito de insumos provenientes de outro país. Até porque o Brasil não possui todos os insumos que nós necessitamos para fabricar determinados produtos. Então, eu necessito daquele insumo. Então, aquele insumo, ele vai entrar no território aduaneiro com seus tributos suspensos, ok? E aí, nós temos alguns requisitos que aquele industrial deve observar. Observados estes requisitos e utilizados aqueles insumos importados para a fabricação de determinada mercadoria, de determinado bem, aquela suspensão, ela vai se converter numa isenção. Então, nós temos essa
questão da suspensão dos tributos que incidem no comércio internacional, numa importação, em relação ao cumprimento dos requisitos que aquele industrial ele firmou com a Receita, inclusive com o seu plano de exportação. Então, daí, no caso, teremos uma desoneração, porque nós estamos falando de um benefício, de um incentivo a, no caso, importação e a exportação, que é o drawback, e não de uma isenção. Então, vejam, nesse caso, temos o drawback suspensão. Agora, em relação ao drawback isenção, nós já temos essa isenção de imediato. E no caso, o drawback restituição, nós temos que aquele que utilizou-se da importação de insumos, mas sem o benefício, ele pode requerer a posteriori, mostrando o cumprimento de alguns requisitos, e obter um crédito para as futuras importações, ok? Bom, pessoal, infelizmente já terminamos nosso tempo, ele já está, expirado aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste bloco do Saber Direito Responde, aqui com a Fernanda, com o Gabriel, com a Lídia, estudantes da graduação de Direito aqui de Brasília. Foi uma honra termos recebido vocês aqui nesse nosso programa para debatermos algumas questões pontuais de direito aduaneiro. Eu gostaria de agradecer também à TV Justiça, que me concedeu essa oportunidade ímpar, que me convidou para participar do programa Saber Direito Responde, e a toda a equipe maravilhosa que me recebeu aqui em Brasília. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.